Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, parabéns para você, querida, que está fazendo aniversário hoje, tudo de maravilhoso, e boa noite para os ouvintes também. Obrigada, querida. Oi, Vera, boa noite. Muito bem, vocês estão vendo aí pelas imagens que Vera Magalhães continua em Brasília, acompanha hoje o segundo dia do julgamento do núcleo crucial da trama golpista. E antes da gente começar a conversar aqui, Vera, a gente vai trazer um resumo das sustentações orais dos advogados que falaram hoje. Inclusive, essas falas foram bastante marcadas pelos questionamentos de provas, também questionamento da delação de Mauro Cid, até da conduta de Alexandre de Moraes. O advogado Celso Vilardi, por exemplo, que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que ele foi dragado para o processo pela Polícia Federal e que não há provas do envolvimento de Bolsonaro no plano para matar autoridades, nem de participação no 8 de janeiro. Foi achada uma minuta do punhal verde e amarelo, uma minuta planilha de uma operação luneta e, como todos nós sabemos, o trágico episódio de 8 de janeiro. Presidente, eu vou demonstrar cuidadosamente, tratando da questão da minuta, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. O advogado Matheus Milanês, que defende o general Augusto Heleno, reclamou da dificuldade de acessar as provas, inclusive essa foi uma reclamação de praticamente todos os advogados, e criticou também a postura de Alexandre de Moraes durante o interrogatório dos réus. Nós temos 302 perguntas do ministro relator contra 59 da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? Milanês também disse que o ex-ministro estava afastado do núcleo do governo. E aí, gente, uma fala... Vai, perdão. Pois não, Carol, pode prosseguir. Sou eu, né? Então, tá certo. Eu ia falar da fala do advogado André Farias, que é o advogado do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, porque a fala dele chamou muita atenção. Acabou comprometendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que o general não teve participação no plano de golpe, mas que atuou ativamente para dizer a Bolsonaro que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições e que teve um papel pacificador contra medidas de exceção. Ele acabou sendo questionado pela ministra Carmen Lúcia sobre essa colocação. Vamos ouvir. O cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito bem. Atuou ativamente. Já o advogado do general Braga Neto, José Luiz Oliveira Lima, criticou a delação de Mauro Cid. O tenente-coronel disse que entregou dinheiro ao general, né? Mas a defesa nega essa acusação e diz que Cid mudou de versão pelo menos 7 vezes. 7 versões que foram apresentadas pelo réu colaborador. É inacreditável. Sobre o general Braga Neto. Vai se condenar uma pessoa com base em 7 versões? Isso não é prova. Isso é uma farsa. Isso é uma mentira. Bom, sustentações orais em toda a defesa terminaram hoje. O julgamento vai ser retomado na semana que vem com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Que balanço a gente pode fazer, Vera, dessa fase? Quem foi bem, quem foi mal? Olha, nesse segundo dia entraram em campo os titulares, né, das defesas. Parece que ontem a gente viu ali um time mais despreparado e hoje a linha de frente das defesas. Os 2 principais escritórios de advocacia que atuam, nesse caso, estão trabalhando para o Bolsonaro e para o general Braga Neto e foram justamente os que se destacaram no sentido de fazer uma defesa mais técnica. A defesa do advogado do general Braga Neto, o José Luiz Oliveira Lima, foi irretocável do ponto de vista técnico, porque ele trouxe muitos fundamentos para refutar a delação do Mauro Cid e também para contestar a participação do seu cliente diretamente na trama golpista. Mas como o Braga Neto é uma figura muito central
na denúncia do PGR. E ele teve um papel ali de tentar pressionar os seus pares das Forças Armadas e para atuar, inclusive, na frente ali de desqualificação de alguns generais nas redes sociais, etc., ninguém acredita que ele vá ser absolvido. O azarão do dia, a meu ver, é o general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, era o ministro da Defesa na eleição, foi quem participou, por pressão do Bolsonaro, daquela comissão que atuou no TSE para tentar questionar as urnas eletrônicas, que fez depois aquele relatório, etc., e que teve um advogado que até provocou alguns momentos cômicos ali no julgamento, porque ele fez uma série de citações, etc., porém, que encaixou essa estratégia muito inteligente de não negar a trama golpista, inclusive reafirmar sua existência, dizer que o Bolsonaro de fato pensava em medidas de exceção, ele usou essa palavra mais de uma vez, e que, no entanto, o seu cliente atuou para dissuadi-lo. E aí, nisso, ele foi muito feliz em trazer depoimentos favoráveis ao general, vindos de outros que não foram sequer denunciados e nem indiciados, como o general Freire Gomes e o almirante Batista Júnior. Então, ele procurou deslocar o seu cliente desse time do núcleo crucial para o time dos militares que foram legalistas. Talvez ele tenha obtido êxito em, pelo menos, provocar uma dúvida em alguns ministros. Eu senti isso nos ministros com os quais eu falei ao longo do julgamento, que eles ficaram em dúvida e que vão aguardar para ver o que o ministro Alexandre de Moraes vai trazer no seu voto. Vera, você já quer comentar sobre... Porque todos eles, ou boa parte deles, criticaram a delação de Mauro Cid. Isso já vem acontecendo há um tempo. Não sei se você já quer falar sobre, comentar agora, porque a Isa tinha uma repercussão no meio jurídico e político. Não sei se ela tá pronta. Isa Stacianini está aqui no estúdio, ao meu lado, inclusive abriu a porta do estúdio da CBN para mim hoje. A gente já trocou figurinha mais cedo, as duas estávamos lá no Supremo. Isa, conta pra gente como esses 2 dias foram analisados aí na comunidade jurídica, o que chamou mais a atenção. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Débora, a Carol, aos ouvintes. Olha, eu conversei hoje durante todo o dia com advogados de alguns réus e também com professores analistas, até ministros do Supremo. O que eu ouvi de um ministro é que não muda nada, que era tudo conforme o esperado dentro do script, que os rumos ainda vão ser mantidos, ou seja, não houve nenhuma surpresa. Agora, alguns juristas avaliam que alguns réus podem receber penas menores ou até absolvidos. E aí esses advogados me falam que entre os absolvidos provavelmente podem ser ou Paulo Sérgio Nogueira ou Augusto Heleno. E aí eu perguntei, mas por que Augusto Heleno? Começando por ele. E aí eles me falam que é uma pessoa com muita história dentro do Exército, que o comandante, o general Tomás Paiva, é muito próximo do ministro Alexandre de Moraes e que tem mostrado a ele uma história que Heleno fez muito em operações e missões em favor do Brasil, que tem uma carreira sólida e que é um general bastante respeitado. E o que esses juristas falam é que com ele foi encontrado apenas aquelas anotações que, de fato, ele tinha um envolvimento importante dentro do governo, mas não com um poder decisório de golpe de Estado. E sobre o Paulo Sérgio Nogueira, a análise é de que ele, inclusive, teria orientado o ex-presidente Jair Bolsonaro a não seguir nessa ideia de golpe de Estado. Inclusive, eu ouvi que a defesa dele, o advogado André Fernandes, atrapalhou, inclusive, a defesa, do Celso Vilardi, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que foi muito ruim porque ele falou depois, então, sem chance para a defesa do Bolsonaro contestar. Já o Matheus Milanês, só para encerrar, advogado do Augusto Heleno, foi bastante elogiado pela defesa dos outros réus. O que eu ouvi é que ele teve coragem de dizer aquilo que os outros gostariam de ter dito, mas por ser um advogado mais jovem, mais destemido, ele falou. De um lado, ele foi muito elogiado, só que de outro, eu ouvi que eles ficam na dúvida se isso
mas atrapalhou ou ajudou o cliente, já que Moraes não gosta de ser confrontado, Vera. Exatamente. Eu acho que esse fator aí pesa bastante, porque enquanto todos os outros foram muito cheios de dedos e cautelosos em contestar o ministro Alexandre de Moraes, ele foi irônico em toda a sua fala, uma fala longuíssima, que ele cronometrou, ele inclusive teve que cortar a fala, porque na véspera estava dando 1h10 e ele cravou 1 hora. Mostrou queria mostrar 105 slides, talvez tenha dado uma enxugada ali, mas toda a tese dele era de que aquela agenda que foi apreendida com o general Heleno, ela sofreu uma montagem, que a ordem do encadeamento dos fatos não era aquela que a Polícia Federal fez, e ele disse que fez de propósito para levar o Ministério Público a erro. E ele chamou o ministro de inquisidor, disse que o Ministério Público e a PF mentiram. Esse tipo de adjetivação não costuma ser bem visto no Supremo Tribunal Federal. Além disso, o fato do general Heleno ser alguém de máxima proximidade com o Bolsonaro, comandante do GSI, naquela reunião ministerial lá de julho de 2022, ter tido uma fala bastante incisiva no sentido de que qualquer coisa que tivesse de ser feita, teria de ser feita antes das eleições, e frisar isso. Então, esses são fatores que tornam difícil que esse argumento que a Isa trouxe, que está sendo muito usado, da idade do general, dos serviços prestados, que isso pese no sentido de absolvê-lo. É claro que na hora de definir o cumprimento da pena, o regime, a idade dele pode ser levada em conta, até para uma prisão domiciliar, etc., para a dosimetria da pena. Mas eu acho que absolver o general Heleno, num contexto em que você está dizendo que o presidente estava movimentando toda a máquina do seu governo para praticar um golpe de Estado, seria bastante difícil. Tanto que o advogado faz uma coisa ali engenhosa, quer dizer que, olha, nos últimos tempos o general nem estava assim tão presente no núcleo político. É um revisionismo histórico isso, sempre foi um dos mais próximos do Bolsonaro. Então é difícil de colar isso junto aos ministros. Junto ao ministro Alexandre de Moraes, impossível. Como a maioria dos ministros vai seguir o voto do ministro Alexandre de Moraes, eu acho que a chance dele ser absolvido é meio zero. E a delação do Cid, como a Débora estava falando antes, foi muito atacada, né, Vera? Ela para de pé? Olha, essa eu acho que é uma coisa em que a defesa tem bastante razão do ponto de vista técnico. Principalmente do modo como o José Luiz Oliveira Lima enunciou. Primeiro, ele fala uma coisa que eu acho que ele tem razão em relação ao cerceamento de defesa, que foi uma outra queixa bem generalizada entre os advogados, porque ele diz, olha, todos os momentos dessa ação foram gravados. O Supremo está se jactando do fato de ser a corte mais transparente do mundo, porque justo a acariação entre o meu cliente e o delator não foi gravada. Seria importante a gravação para que a gente pudesse mostrar, para que todos pudessem ver o constrangimento, a expressão corporal, quem é que tinha ali uma maior expressão corporal de quem está falando a verdade. Ele tem razão nesse ponto, é muito difícil de refutar, diante inclusive desse fato de que todos os outros ritos foram filmados, porque justamente esse não. Então, nisso ele tem razão. E quando ele elenca as razões pelas quais a delação é questionável, você vai encontrar recentemente decisões do Supremo no sentido de todas elas, de questionar a delação de réu preso por muito tempo, de questionar a delação que vai e volta, de questionar a delação que depois não tem prova de corroboração muito clara. Nesse sentido, eu acho que pelo menos ele deveria ter uma pena substancial, uma vez que ele confessou um monte de crimes e não colaborou tanto assim. Vamos ver como que o ministro Alexandre de Moraes vai argumentar para defender a manutenção dessa delação e como isso vai bater nos outros ministros. A gente sabe que esse é um ponto em que o ministro Fux vai forçosamente divergir. Ele vai divergir da manutenção dessa delação. Se ele vai entender que, a despeito de cair a delação, as provas se sustentam ou não, é um outro ponto. Mas essa delação vai ter pelo menos um voto pela sua derrubada. Vera, vamos falar um pouquinho mais das expectativas para a próxima semana. A sessão vai ser retomada na terça-feira, dia 9 de setembro.
às 9 da manhã, sessão de manhã e à tarde, previstas nesse dia. Como você já trouxe, é o ministro Alexandre de Moraes, o relator, que inicia a votação. Os demais ministros devem segui-lo, mas deve haver divergência. Como é que vai ser exatamente essa ordem e quando podemos ter um resultado? Débora, é esperado que o voto do ministro Alexandre de Moraes seja muito incisivo, que contenha ali, como em outros momentos em que ele falou, uma alta carga ali de dramaticidade para deixar clara a gravidade do que se praticou, que não foi ali uma série de considerandos, atos preparatórios, cogitações, e sim algo bem urdido e que poderia ter levado à supressão da democracia no Brasil. Deve durar pelo menos 2 sessões, e aí depois dele votam os demais ministros. A gente não sabe o grau de divergência que vai ser apresentado pelo ministro Fux, mas a gente sabe que haverá em relação à delação, pode haver em relação a alguns dos réus, pode haver em relação à sobreposição ou não de crimes, e também na discussão da dosimetria da pena, que essa é uma que a gente não sabe o quanto tempo pode durar e nem se vai se encerrar até a sexta da semana que vem. Pode ser que a gente chegue numa situação em que o veredito é dado até sexta-feira, com os votos de todos os ministros, e aí se começa uma longa discussão a respeito da dosimetria e da admissibilidade ou não de recurso, porque tem uma circunstância muito específica do julgamento estar sendo feito na turma e não no plenário, e do número mínimo de votos divergentes que seria necessário para que caibam embargos. Então, isso também vai suscitar uma longa discussão, vai levar a recursos diversos por parte das defesas. Então, pode ser que a gente tenha uma prorrogação para além da semana que vem para discussão dessas coisas que não são só acessórias, são elas que vão definir se as pessoas vão ficar presas em regime fechado ou não, se o Bolsonaro vai ser preso, caso seja condenado efetivamente em regime fechado, ou se vai prosseguir em regime de prisão domiciliar. Então, acho que a gente ainda tem uma longa jornada no Supremo, isso fora os desdobramentos políticos desse caso que a gente tem visto aí, né? Agora, gente, enquanto isso, aumenta a pressão para avançar com o projeto da anistia no Congresso. A Samantha Klein tem as informações para a gente em Brasília. Oi, Samantha. Carol, inclusive teve reunião hoje à tarde com o presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, com Ciro Nogueira, presidente do PP, e também Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Quem mais está nessa comissão de frente, aliás, nos bastidores da articulação para a votação do projeto da anistia, é o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Inclusive, um líder me disse, olha, é ele quem está fazendo a união de todas as pontas. Essa pessoa utilizou essa expressão. Ainda que Mota tenha se mostrado resistente a uma anistia ampla e restrita que atinja os réus do inquérito do golpe, ele já sinalizou que a urgência, o requerimento de urgência para o projeto da anistia pode entrar na pauta já na semana que vem, e que o texto em si, esse texto que não é existente, mas é claro que quando for necessário ele estará escrito, poderá ser pautado após o fim do julgamento do núcleo crucial da trama golpista. Por outro lado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também entrou em campo, afirmou que vai apresentar um texto alternativo. A proposta dele é focar na dosimetria das penas, trazendo, portanto, penas menores, com menos tempo, mas não um perdão integral. E, nesse caso, não se beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa proposta aí desagrada a oposição. O senador Flávio Bolsonaro diz que não vai ser aceito um projeto como esse que vem sendo costurado por Alcolumbre. Quem também se manifestou numa entrevista à Globo News foi o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, corrigindo aqui. Ele admitiu que a proposta de anistia pretende perdoar, sim,
o ex-presidente Jair Bolsonaro, Braga Neto, entre outros réus. Por outro lado, os governistas estão tentando barrar a proposta, buscam agendas com Hugo Motta para tentar impedir essa votação, falam até em inconstitucionalidade em caso de aprovação e sanção, mas fato é que sim, a anistia está avançando a passos largos aqui na Câmara e também no Senado, mas uma proposta alternativa. Com vocês. Obrigada, Samantha. Agora, Vera, os próprios ministros do Supremo já têm dito nos bastidores que esse tipo de proposta é inconstitucional, né? Pois é, mas vai ficar de novo para eles o ônus de declarar essa inconstitucionalidade caso isso passe. Vamos só deixar claro que assim, a articulação está a todo vapor, mas a gente viu na semana passada com a PEC da blindagem que esse tipo de proposta muito ousada é difícil de levar até o final, porque tem reação da opinião pública, a sociedade vai se mobilizar, a imprensa vai ficar em cima, as digitais de quem está articulando forçosamente vão aparecer, como está aparecendo agora, Hugo Motta, Arthur Lira, Ciro Nogueira, Rogério Marinho. A gente tem que dar os nomes, né? Não pode ser uma coisa com um sujeito oculto, a gente tem que dar os nomes de quem está querendo fazer letra morta de um julgamento que é histórico, é necessário para que o Brasil siga como um país democrático, é necessário para que a Constituição continue valendo e é necessário para que no futuro os anistiados de amanhã não se sintam à vontade para praticar os mesmos atos novamente, como está acontecendo nos Estados Unidos. Vamos ser muito claros em relação ao que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump, no seu primeiro mandato, fez de tudo para não reconhecer a eleição do Joe Biden, incentivou os atos que levaram a mortes no Capitólio, e não foi julgado por insurreição. Ele foi ali, o Congresso evitou julgá-lo, o Partido Republicano não impediu que ele fosse candidato novamente, eles não têm algo como uma justiça eleitoral que o impedisse de ser candidato, e mesmo sofrendo uma série de processos sobre esse assunto e outros, ele pôde se candidatar, venceu a eleição e voltou disposto a fazer aquilo que não conseguiu fazer no primeiro semestre. Portanto, não tenhamos ilusões a respeito de pessoas que têm um DNA antidemocrático. Sempre que elas tiverem a oportunidade, elas vão colocar em curso o seu DNA antidemocrático. Então, é preciso inquirir esses deputados. É isso que os senhores querem para o Brasil? É esse o caminho que os senhores entendem que é o correto para o Brasil? Passar por um julgamento em que todas as instituições democráticas estão envolvidas, depois de uma tentativa de depredar a sede dos três poderes, que todos eles que agora tramam pela anistia se mostraram indignados, fizeram ali repúdios, etc., mas parecem já ter esquecido. Então é isso que vocês querem, fazer de tudo uma grande história da carochinha que não aconteceu, como se ninguém tivesse visto as cenas que viu pela televisão, como se não houvesse uma reunião ministerial filmada dentro do Palácio do Planalto, em que o presidente da República e vários ministros desfilam um corolário de opções para não reconhecer uma eleição ou para talvez até não realizar a eleição. É isso que a gente quer para o Brasil? Então, eu acho que a gente tem que, daqui para frente, cobrir essa anistia como está cobrindo esse julgamento, com a imprensa inteira em cima, pondo o microfone na boca desses deputados e senadores e fazendo eles falarem. Eles não são pessoas que atuam só nos bastidores, são pessoas com mandatos. São pessoas que têm de vir a público dizer o que estão tramando, por que estão tramando, em nome de quem e em nome de quê. Agora, Vera, com a ampliação dessa articulação de um tema que é inconstitucional, que não é aprovado pela população, há algum risco de que isso contamine o julgamento? É uma preocupação das defesas? Eles estavam um pouco ali pesarosos hoje de manhã, que não era hora para esse assunto aparecer, porque eles acham que os ministros vão se unir e que até os votos divergentes que eles pudessem ter a seu favor podem deixar de vir em função de uma união pelo próprio tribunal, porque isso seria fazer os ministros de moleques. Você fica ali em várias sessões de horas e horas de julgamento por 2 semanas e no dia seguinte vêm os deputados e falam: olha, era tudo uma pegadinha do malandro, isso aí que vocês fizeram não vale de nada, vocês fizeram papel de trouxas.
Então, os advogados não acharam que para o trabalho deles isso foi uma boa, mas mesmo eles sabem que isso aí está rolando a todo vapor, mesmo que eles não possam aconselhar os seus clientes de que talvez o timing não fosse esse. E como é que está a articulação do governo diante de tudo isso, hein, Vera? O governo está tomando tanta bola nas costas no Congresso, vai ficar assistindo também essa articulação em torno de anistia? Eles estão achando que tem que fingir que não é com eles, porque o Lula pode ser instado a vetar depois ou não, e aí vai ter que decidir, que eles não querem que passe para a opinião pública essa opinião, essa impressão de que é tudo uma bola dividida entre eles e o Supremo, tudo um jogo combinado, mas o Supremo olha, a gente está aqui sozinho na defesa da democracia, onde é que está o governo, onde é que está o presidente? Então também ouvi essa reclamação de parte dos ministros de que sobra tudo para eles e eles ficam com todo o ônus, todo o desgaste e o governo meio fingindo que não está vendo o que está acontecendo. Bom, a gente invadiu aqui o tempo do intervalo. Vamos fazer o seguinte, vamos para o repórter CBN e na sequência a gente faz então o intervalo para que você fique com notícias da sua região e depois tem mais Viva Voz. 6h36 agora, Viva Voz de volta. Igor Cardi em Brasília tem mais informações sobre o almoço entre o presidente Lula, Davi Alcolumbre, enfim. O assunto é o desembarque do União Brasil do governo, né, Igor? Foi esse o assunto, pelo menos? Foi o cardápio do almoço, né, Débora? Muito boa noite para você, também para os nossos ouvintes. Pois é, no dia seguinte, depois que o PP e o União Brasil anunciaram o desembarque do governo Lula, ainda há aquela indefinição de quando e se os ministros André Fufuca, do Turismo, e Celso Sabino, do Turismo, e André Fufuca, do Esporte, entregarão os seus cargos. Eles ontem fizeram publicações e também o ministro do Esporte, André Fufuca, chegou a emitir uma nota ali, dizendo que seguem trabalhando com orientação do governo do presidente Lula, mas fato é que neste almoço estavam a ministra Gleisi Hoffmann, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que fez a indicação de outros 2 ministros para o governo do presidente Lula, Valdez Góes, e também os ministros que receberam o aval dele, né? São 4 ministros do União Brasil, também tem o presidente da Caixa que recebeu o aval de Arthur Lira, mas quem deve receber essa indicação aí de saída do governo é Celso Sabino, do União Brasil, e aí ele também estava nessa reunião com o presidente Lula e por conta disso o veto à permanência na esplanada não deve atingir, então, os outros ministros, como eu disse agora há pouco, Valdez Góes e Frederico Siqueira. Davi Alcolumbre foi perguntado neste almoço ali sobre a indicação de possíveis nomes para a vaga do ministro Celso Sabino, mas Celso Sabino ele estava relutante ali sobre deixar o governo, porque a COP está chegando, tem outros eventos importantes para o turismo aqui no Brasil e ele pretendia então deixar a pasta apenas em abril, março do ano que vem, quando há aquele prazo de desincompatibilidade do governo, já que Sabino é deputado federal e deve concorrer à reeleição no ano que vem. Então uma ala ali no Planalto acredita que apesar dessa pressão, Fufuca e Sabino devem permanecer no governo, usando esses argumentos que planejam então a reeleição no ano que vem, tem entregas para fazer, e uma outra ala dizem que eles devem, então, sair logo neste mês. Ontem havia aquela indicação, até comentei aqui, de que o presidente da União Brasil, Antônio Rueda, chegou a dizer que o prazo era ontem mesmo, eles tinham que entregar a pasta ontem mesmo. Mas, por outro lado, Ciro Nogueira, também presidente dessa federação, União Progressista, disse que teria bom senso que os ministros que ocupam o governo deveriam, então, aguardar um pouco para poder entregar a pasta. Fato é que André Fufuca não estava neste almoço. Esse almoço contou só, então, com os ministros do União Brasil, as indicações do União Brasil, e o presidente Lula há essa possibilidade ainda de conversar com André Fufuca também sobre essa possibilidade de saída do governo. Débora. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Agora, Vera, o que é mais negócio para o governo? Porque ficar não significa que a pressão vai arrefecer, né? Que eles não vão continuar fazendo essa pressão em cima dos ministros e mesmo jogando contra o governo, né?
Mas você veja o tipo de desembarque que está se querendo, né? Primeiro é um desembarque só de quem tem cargo eletivo. Então, os diretores de empresas, de bancos, podem ir ficando e tudo bem. E como se eles não fossem militantes dos partidos e não trabalhassem para as campanhas, para as máquinas de campanhas de parlamentares do partido. Então, essa parte todo mundo tem uma amnésia seletiva. O segundo desembarque muito engraçado é assim, a gente é uma federação, a gente vai juntar o dinheiro, vai juntar o número de cadeiras e tal, mas na hora de decidir um desembarque, para um partido vale uma coisa e para o outro vale outra coisa. Quer dizer, esse pessoal está realmente a cada semana inventando novas maneiras de zombar da nossa cara, porque não é possível uma coisa dessa. E são sempre os mesmos que estão no momento 1, articulando anistia, PEC da blindagem, aquela proposta também imoral do Banco Central, que a gente vai tratar daqui a pouco com o Bruno Caraza, são os mesmos que estão tramando 2026, mas querendo sugar até a última gota do fato de ser governo sem entregar os votos que tem. Então, é o tempo inteiro aplicando a lei de Gerson. Como eu posso levar vantagem em tudo e sair por cima e ser o mais esperto da praça? Só que a esperteza, quando é demais, ela engole o esperto. Então, eu acho que o governo deveria também ser mais incisivo em cobrar desses partidos essa entrega que a Débora está falando. Acontece que qual que é o problema? É um governo de minoria. E um governo de minoria não pode fazer isso e sair dando truco, porque corre o risco de ouvir 6. Então, se falar, não, então vocês vão embora, vão com tudo, não deixem nada para trás. Eles vão perder os poucos votos que ainda podem ter e o apoio de alguns desses líderes lá na frente, em 2026, porque a gente sabe que esses partidos nunca vão integralmente coesos para as eleições, que a depender de um estado A ou B, eles vão fazer alianças diferentes, e o Lula ainda espera ter o apoio de alguns desses dirigentes, tanto do União quanto do PP, para sua reeleição no ano que vem. Então, é essa situação em que eles fingem que desembarcam, o governo finge que fica indignado e que cobra lealdade, e as coisas continuam mais ou menos como antes. Vamos para o intervalo, gente? Bora. Vamos. Voltamos já com o Bruno Caraza. 6h48 aqui nos estúdios da CBN em Brasília. Já está conosco na linha, diretamente, eu não sei se ele está em São Paulo ou em BH, nosso colunista Bruno Caraza. Boa noite para você, Bruno. Oi, tudo bem, Vera? Tô em BH, estava em São Paulo, mas agora eu tô em BH, tô em casa. Prazer falar com vocês. Oi, Débora. Oi, Carol e todo mundo que está acompanhando a gente. Oi, Bruno. Oi, Bruno. Então, quem nos acompanha por imagem agora tem uma escalação São Paulo, BH, Brasília, Rio de Janeiro, aqui CBN em todo o Brasil. Bruno, a gente falava no seu comentário da semana passada sobre alguns sinais que começavam a aparecer de desaceleração da economia, ou seja, que os juros altos do BC estavam começando a surtir efeito para fazer a economia girar mais devagar. E agora, ontem, saíram os dados do PIB, que comprovam que esse fenômeno está acontecendo. É o que o BC queria, mas não necessariamente o que o governo deseja para efeitos de narrativa, né, do Brasil. E ainda não é o suficiente para levar a inflação para a meta. O que a gente pode esperar daqui para frente em função desse cenário que está posto? É isso, Vera. Os sinais já existiam, né? Mas ficou muito claro ontem quando saíram os dados do PIB, que é essa medida síntese aí da economia, porque ela soma tudo que se produz no Brasil num determinado período. Então, o IBGE divulgou ontem o PIB do segundo trimestre do ano, então de abril até final de junho, e os sinais são muito expressivos de que a economia realmente está desacelerando. É bem interessante quando a gente faz a comparação desse trimestre com os mesmos trimestres do ano anterior, e a gente vê um filme mesmo da economia brasileira. A gente olha para trás, né? O ano 2024 começou com a economia brasileira acelerando, porque a Selic estava caindo, e aí chegou até um máximo de um crescimento de 4%, um ritmo de crescimento de 4% ao ano.
Foi aí que a inflação, pela primeira vez, superou o limite da meta do Banco Central, e aí o Banco Central pisou no freio da economia, começou a subir a Selic, que estava em 10,5%, foi subindo até chegar nos 15%. E aí a gente vê a economia brasileira desacelerando. O PIB foi caindo, né? O ritmo de crescimento do PIB foi caindo e chegou nesse ponto desse segundo trimestre, que é 2,2%, com outros sinais também da economia indo mais devagar. O consumo está girando num ritmo menor do que a economia como um todo, o que também é um sinal de que os juros estão puxando para baixo. E mesmo quando a gente olha para os setores, o primeiro semestre desse ano, aqueles setores que estão mais ligados ao crédito, mais dependentes da taxa de juros, tiveram um desempenho pior, né? Pegar o caso do comércio, o caso da construção civil, o caso da indústria, enquanto os setores que puxaram para cima foram o caso do agro e o caso da mineração e do petróleo, que são setores que são menos dependentes do crédito local. O agro, inclusive, tem crédito subsidiado, então ele não sofre tanto os efeitos da Selic. Então são sinais inequívocos de que a economia está desacelerando. É o efeito do remédio que o Banco Central aplicou de subir os juros para combater a inflação. Então, primeiro a gente sente a economia girando mais devagar e só depois que a gente começa a ver a inflação realmente caindo. Então, esse segundo ponto, né, que é o objetivo final, ainda não apareceu. O mercado acha que vai começar a aparecer em breve. E, Bruno, falando em Banco Central, está todo mundo prestando atenção no julgamento no STF ou na discussão do projeto da anistia no Congresso, mas tem um outro texto, um outro projeto que está circulando entre os parlamentares, que é para ter o poder de demitir diretores, né? Enfim, intervir no Banco Central. O que é isso exatamente? É isso, Débora. Enquanto todo mundo está olhando para o Supremo para o julgamento, o Congresso vai aprontando as deles, né? Então, é um projeto que estava dormindo lá no Congresso e que os deputados acharam por bem aí ressuscitar, que é um projeto que dá poder para o Congresso para demitir os diretores do Banco Central. É bom a gente lembrar que foram longos anos de discussões para se aprovar a autonomia do Banco Central, dar mandatos para o presidente e para os diretores do Banco Central, para que eles não sofressem aí a interferência política do governo nas decisões que eles tomam. Isso só foi aprovado em 2021, mas agora o Congresso ressuscita esse projeto, prevendo uma hipótese de demitir presidente e diretores do Banco Central. O termo é que quando a condução dos trabalhos por eles for incompatível com os interesses nacionais. Agora, interesses nacionais é uma expressão totalmente aberta e coloca qualquer coisa aí nesses interesses nacionais. E por falar em interesses nacionais, é muito suspeito que isso surja justamente nesse momento em que a gente tem dois casos aí que movem com muitos interesses econômicos e políticos. A gente tem o caso do Banco Master, né, que é um banco que tinha operações, assim, para se dizer, bastante heterodoxas no mercado, bastante suspeitas, e que ele está sendo resgatado, aí, comprado pelo BRB, que é um banco estatal do Distrito Federal. O Banco Central está impondo limites para essa compra, para tornar essa compra em condições menos prejudiciais para o mercado e até para os acionistas, né, que no caso são o governo do Distrito Federal, e a gente tem aquela operação contra o PCC que bateu na Faria Lima, bateu em várias fintechs, e o Banco Central, junto com outras medidas, inclusive da Receita Federal, estão aí apertando o cerco contra essas instituições, que muitas delas acabam sendo utilizadas para fins indevidos. Então, é bastante curioso que esse tema da possibilidade de demissão dos diretores do Banco Central surja nesse momento em que esses dois casos aí estão sendo tratados. E tá virando moda, né, Bruno? Porque nos Estados Unidos também o Trump tá ameaçando, quis demitir uma diretora do Fed, está enfrentando uma batalha judicial por causa disso.
É isso, Carol. Lá nos Estados Unidos, o Trump está querendo a todo custo fazer com que as taxas de juros caiam. E primeiro ele comprou uma grande briga com o presidente do Banco Central, que é o Jerome Powell, e agora ele demitiu na canetada essa diretora, a Lisa Cook, do Fed. É bom lembrar que no Banco Central, a independência, a autonomia do Banco Central vem desde 1913, então é mais de 100 anos de história. Lá, os mandatos dos diretores do Banco Central são de 14 anos, para você ver como que é para preservar mesmo a autonomia. São mais de 3 mandatos presidenciais que eles ficam no comando, e nunca na história dos Estados Unidos houve um caso sequer de demissão de diretor do Banco Central pelo presidente da República. Então, essa ação do Trump, combinado com essa tentativa que a gente vê aqui no Brasil, agora no Congresso, mostra que a classe política quer sim influenciar as decisões que são tomadas para os fins mais diversos possíveis, e isso é muito ruim, porque afasta essas decisões, que são decisões muito técnicas, né, que têm um impacto muito grande na vida das pessoas, afasta essa decisão do que recomenda a técnica para algo como um uso político, um uso até, em alguns casos, até de populismo ou fins até escusos, né? Isso é muito preocupante que aconteça isso. A gente pode discordar das decisões do Banco Central, é importante que a gente discorde, mas a gente também precisa preservar as instituições para que elas tomem as melhores decisões possíveis. Exatamente, é disso que se trata. Obrigada, Bruno, por hoje. A gente volta a se falar na próxima quarta-feira e eu espero você até lá. Combinado, gente. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, Bruno. Tchau. E antes da gente encerrar, a Karen Lemos tem mais informações ao vivo aqui em São Paulo sobre os empresários que foram para Washington tentar negociar tarifaço, né, Karen? Exato, e também participar da audiência pública, que é parte da investigação aberta pelo escritório do representante comercial americano contra o Brasil. Hoje, durante essa audiência, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e também a Confederação Nacional de Indústrias defenderam seus setores. O embaixador Roberto Azevedo, que é o consultor da CNI, afirmou que os argumentos apresentados pela associação, que representa a indústria brasileira, demonstram que o Brasil não adotou práticas injustificáveis que tenham onerado ou restringido o comércio com os Estados Unidos, e acrescentou que os fatos mostram que, na verdade, as empresas americanas, em geral, que se beneficiaram das políticas brasileiras. Já a diretora de Relações Internacionais da CNA, Suemi Mori, disse que o agro brasileiro decorre de fundamentos legítimos e não por práticas desleais de comércio, e ressaltou que mais de 90% das importações do Brasil seguem o princípio da nação mais favorecida, que assegura a igualdade aí no tratamento aos produtos americanos. Essa missão empresarial começou hoje e se estende até amanhã, reunindo cerca de 130 empresários e representantes de associações de setores industriais. E aí, como você mencionou, Débora, nesses encontros também tentam aí abrir uma janela de negociação contra o tarifaço de 50% em cima de alguns produtos brasileiros e tentam também conter uma escalada dessa crise, né? Lembrando aí que semana passada o governo brasileiro deu mais um passo visando aplicar a lei de reciprocidade econômica. A Câmara de Comércio Exterior deu início ao processo que inclui notificar o governo americano com uma resposta ao tarifaço brasileiro, ligando o alerta aí de que essas taxas podem aumentar mais, né, Débora? Isso aí, valeu, Karen. Débora, temos música hoje, aniversariante pode atacar de DJ. Pode, escolhi uma música aqui. Solta o som aí, Ronaldinho. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Você não sente, não vê, mas eu Ela é não Roupa posso deixar. Colorida, uma letra do Belchior, na voz da Elis Regina. Eu sou uma grande fã de Belchior, é uma música de 76, tem um aninho só a menos que eu, mas eu gosto muito dessa mensagem que o Belchior traz, né? Precisamos todos rejuvenescer. Obviamente que isso não tem nada a ver com o rejuvenescimento físico, nada contra quem busca isso,
Mas ele fala muito vai muito no sentido de nos fechar para o novo, né? De estar aberto para as mudanças que o mundo traz, para a realidade, para o presente, também de olho nas possibilidades do futuro. E tem um trechinho da música também. Ai, será que vai chegar aí? Vou deixar ela cantar. Passado é uma roupa que não nos serve mais, é daqui pra frente. Obrigada, gente. Vale pra gente pessoalmente, vale pro país, vale pra política, né? Vamos pra frente, não ficar olhando pra trás eternamente. Parabéns! Valeu, Vera. Beijo, meninas. Obrigada, Vera. Até amanhã. Beijo. Até amanhã, meninas. Aí direto de São Paulo. Tchau, tchau.